Bom dia! Muita gente me pergunta qual é o lugar mais visitado da Escócia. E hoje a gente está indo para lá, Edimburgo, a capital. Mais especificamente, a Cidade Velha, que é a parte mais antiga da cidade. Vamos conhecer? Edimburgo não é só uma cidade antiga. É um livro de história a céu aberto, onde castelos imponentes, ruelas estreitas e construções centenárias foram palco de acontecimentos que mudaram a história da Escócia. Sua arquitetura preservada e o som da gaita de foles fazem com que a gente se sinta dentro de um filme. Um filme que tem batalhas, reis ambiciosos, rainhas trágicas e personagens reais que mudaram o mundo. Tudo isso com um toque de mistério, em uma cidade que abraça suas lendas e assombrações como patrimônio cultural. Há milhões de anos, essa região era dominada por vulcões ativos. A Castle Rock, onde fica o castelo de Edimburgo, é o que sobrou de um desses vulcões. Mas a forma final da cidade só surgiu no final da última era do gelo. À medida que iam derretendo, as imensas geleiras carregavam consigo, em direção ao mar, grandes quantidades de detritos geológicos, que acabaram acumulando em sua paisagem atrás do extinto vulcão, formando uma colina inclinada. Por oferecer proteção natural em 3 lados, o topo da colina se tornou um local perfeito para as fortificações dos primeiros humanos que habitaram essa região. Não por acaso, o nome Edimburgo vem de Dun Éireann, que significa fortaleza na colina. Pesquisas arqueológicas descobriram que existiam pessoas morando no local onde hoje está o castelo desde a Idade do Ferro. Mas, na época, suas construções defensivas eram de terra e madeira. Só séculos depois, no reinado de David I, no século XII, é que surgiram as primeiras construções em pedra. Infelizmente, quase nada daquela época sobreviveu. E boa parte do que vemos hoje é bem mais recente. Por uma questão prática e de segurança, a cidade que surgiu lá no topo, no castelo, foi crescendo para baixo, descendo pelo topo da colina ao longo da famosa Royal Mile, a rua mais famosa de Edimburgo. Agora nós vamos entrar no Castelo de Edimburgo. O Castelo de Edimburgo é o castelo mais sitiado da história do Reino Unido e talvez o mais sitiado de toda a Europa. Ele sofreu pelo menos 23 ataques, mudou de mão várias vezes e, em um ponto da história, quase foi completamente destruído. Mas uma construção sobreviveu. A Capela de St. Margaret, que data de cerca de 1130. E isso só aconteceu porque Robert the Bruce, rei da Escócia, e quem ordenou que o castelo fosse destruído, era muito religioso e pediu que poupassem a capela. Hoje, ela é a construção mais antiga de Edimburgo e ainda é usada para casamentos. Além de residência real, o Castelo de Edimburgo sempre foi, e segue sendo, uma base militar. Nele estão 3 museus militares, um memorial de guerra e uma exibição das prisões de guerra. Ele também ainda abriga uma guarnição militar. As responsabilidades públicas dessa guarnição incluem a vigilância das honras da Escócia, que são as joias de coroação do século XV, uma coroa, um cetro e uma espada. A coroa foi usada pela primeira vez em 1543 na coroação da rainha Mary Stuart, quando ela tinha apenas 9 meses de idade, e foi usada pela última vez em 1651 na coroação de Charles II. Depois disso, elas acabaram perdidas por mais de um século, até serem redescobertas em 1818, aqui mesmo, no castelo, por Sir Walter Scott, um dos maiores escritores escoceses. Mas se as paredes do Castelo de Edimburgo pudessem falar, elas provavelmente contariam mais histórias trágicas e sangrentas do que felizes. Um dos episódios mais infames que aconteceu aqui foi o Black Dinner.
Em 1440, o jovem rei James II tinha apenas 10 anos quando recebeu no castelo 2 irmãos, um deles com 16 anos e o outro mais novo, da poderosa família Douglas, para um banquete. Tudo parecia um gesto de amizade e os meninos conversavam animados até que, no meio do jantar, um tambor começou a rufar e uma cabeça de touro negro foi trazida para a mesa em uma bandeja, um sinal de traição e morte. Os irmãos Douglas foram arrastados para fora e executados imediatamente sob gritos de protesto do desesperado e jovem rei James. Dizem que esse evento inspirou George R.R. Martin na criação da famosa cena do Casamento Vermelho, de Game of Thrones. Mas essa está longe de ter sido a única tragédia dentro dessas muralhas, que serviam também como uma cruel prisão para criminosos, prisioneiros de guerra, dissidentes políticos e religiosos e piratas. Muitos morreram de fome e doenças, pelas condições terríveis do local. Outros foram executados, torturados até a morte, ou tentaram escapar cavando túneis na rocha e sofrendo quedas fatais. Dado tudo isso, não é estranho que o Castelo de Edimburgo seja considerado um dos lugares mais mal-assombrados da Escócia. Aos fantasmas dos 2 irmãos Douglas e dos prisioneiros se juntam dezenas de outros fantasmas, como, por exemplo, o fantasma de um tocador de tambor sem cabeça, avistado pela primeira vez nos anos 60, uma mulher de vestido cinza, que desde o século XVII circula pelos corredores do castelo chorando, e até o fantasma de um cachorro. De todos, acho que esse é provavelmente o único que eu não me importaria de avistar. Agora, vamos falar da Royal Mile, a rua que desce a colina inclinada, conectando o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood House. A cidade cresceu ao longo dela, e, por isso, caminhar por aqui é passear por séculos de histórias e lendas, que se fazem presentes em construções, cantinhos e detalhes. Além de abrigar algumas das atrações e lugares mais importantes da cidade, ela é cheia de lojas e restaurantes, o que faz com que, com toda certeza, seja a rua mais visitada e frequentada de toda a Escócia. Um dos pontos mais importantes da cidade foi, por séculos, a Market Cross. Originalmente, ela ficava mais adiante, mas foi deslocada quando alargaram a rua. Esse era o centro oficial da cidade, onde anúncios oficiais, proclamações e, claro, por que não, execuções públicas também eram feitas. Até hoje, proclamações importantes acontecem aqui, como as da coroação e morte da Rainha Elizabeth II. O unicórnio está no topo dela, porque o unicórnio é o animal nacional da Escócia. Se tem uma coisa que Edimburgo exportou para o mundo, além de uísque e histórias de fantasmas, são ideias revolucionárias. E 2 das mentes mais influentes que já caminharam por essas ruas foram Adam Smith e David Hume. 2 homens que, com suas ideias, mudaram o mundo para sempre. Smith, autor do livro A Riqueza das Nações, é considerado o pai da economia moderna, pois criou o conceito de autorregulação dos mercados, um princípio que norteou o capitalismo. Já Hume, um dos maiores filósofos da história, questionava tudo, desde a natureza da realidade até a existência de certezas absolutas, ajudando a moldar o pensamento empirista moderno, livre de superstições e baseado em conhecimento científico. Hoje, suas estátuas estão na Royal Mile, como se ainda estivessem debatendo, observando a modernidade do mundo que ajudaram a construir, e talvez se perguntando se foi uma boa ideia. A Catedral de St. Giles é uma das construções mais importantes de Edimburgo. Foi aqui que John Knox, líder da Reforma Protestante, começou a mudar o rumo da religião na Escócia. Fundada no século XII, a catedral foi amplamente reformada e expandida ao longo do tempo, mas partes dela ainda são dos séculos XIII e XIV. Embora hoje, e desde o século XVI, ela seja uma igreja protestante, o nome de catedral foi mantido por tradição, por ter sido chamada assim em todo o tempo em que foi católica. Perto da catedral está o Heart of Midlothian, um mosaico de pedra em forma de coração que marca o local do antigo Tolbooth, um local de prisões, torturas e execuções. Coisas horríveis aconteciam nesse local, que era detestado e temido por todos. Cabeças e pedaços de corpos dos executados ficavam, às vezes, pendurados em frente à construção por meses. Não era uma época muito agradável de se fazer turismo em Edimburgo. Eventualmente, a odiada construção foi demolida, e hoje seu local é marcado por tijolos dourados no chão e pelo Heart of Midlothian.
Antigamente, as pessoas cuspiam quando passavam em frente ao toll booth, e isso deu origem à tradição de cuspir no Heart of Midlothian. Se você ficar aqui observando por tempo suficiente, vai acabar vendo alguém cuspindo nele. Mas a minha história favorita é de um turista que estava caminhando por aqui e achou que esse era o lugar perfeito para se ajoelhar e pedir a namorada em casamento. Olhando assim, a gente entende, parece mesmo romântico, bem o contrário da história real. No passado, Edimburgo era uma cidade murada e seu portão principal era o Netherbow Gate. Era bem aqui que a cidade terminava e é por isso que os pubs dessa esquina possuem esses nomes, o número 1 e o pub do fim do mundo. Para muitas pessoas que nasciam e cresciam em Edimburgo, esse era o fim do mundo conhecido. Mesmo porque as pessoas tinham que pagar uma taxa para passar por esse portão. Então tem muita gente que passou a vida inteira sem conseguir ultrapassar os limites da cidade. De certa forma, tinham mais sorte do que quem estava do lado de fora do portão, pois ficavam sem muita proteção contra eventuais ataques. Mais adiante na Royal Mile, encontramos a Canongate Kirk. No topo dela, e também em outras partes da cidade, está um detalhe que passa despercebido pela maioria dos turistas que passam por aqui. Uma cruz entre os chifres de um cervo. Mas o que significa isso? Esse símbolo está relacionado a uma história antiga que tem toques de lenda. Dizem que, em 1128, o rei David I estava caçando nos Campos Planos, que ficam no final da colina inclinada, quando ele caiu de seu cavalo e um cervo gigante estava prestes a atacá-lo. Mas o animal parou de repente, e entre seus chifres, o rei viu uma cruz brilhante. David I entendeu isso como um sinal de Deus, que havia poupado a sua vida. Como agradecimento, fundou a Abadia de Holyrood, que mais tarde deu origem ao Palácio de Holyrood House. E assim chegamos ao final da Royal Mile, aqui no Holyrood Palace. Mas essa é uma história para um outro episódio. A grande verdade sobre Edimburgo é que não há um único jeito certo de conhecê-la. Para alguns, a cidade é sobre castelos e história. Para outros, é sobre pubs aconchegantes e cafés charmosos. A Royal Mile é melhor explorada com calma, sem pressa para arriscar atrações de uma lista. No fim, a melhor forma de aproveitar a cidade é deixar que ela revele suas surpresas no seu próprio ritmo, em cada detalhe e em cada história a ser descoberta. E agora eu fico por aqui, mas te convido a continuar essa viagem com a gente. Se inscreve no canal, curta e compartilha esse vídeo e até a próxima!